vamos falar de um tema importante. Sabe qual é o tema de hoje? Qual é o maior problema da humanidade? E a Bíblia ela responde em Romanos 5,12, que diz assim: portanto, como por o homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ministro Lucas. Graças a Deus, que temos a oportunidade de estudarmos a palavra de Deus. Como sempre, nós fazemos uma recapitulação do que estudamos anteriormente. Então, no programa passado, nós estudamos o tema como as pessoas identificavam a Jesus quando ouviam o evangelho que ele pregava, o evangelho do reino. Tivemos a oportunidade de lermos muitos testemunhos, os quais afirmam que Jesus é o Salvador do mundo, o Messias prometido por Deus por meio dos seus profetas. E João, o Batista, o profeta, afirmou que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vimos que Jesus é aquele que desfará da terra as obras do diabo. Tivemos a oportunidade de lermos e entendermos que nossos irmãos, os discípulos e outros testificavam que Deus enviou Jesus para Salvador do mundo. Esse foi o tema nosso. Se você não teve a oportunidade de ouvir os programas passados, solicite, e enviaremos os áudios a você. Hoje estaremos apresentando o programa número 9 e eu tenho certeza que se você ouvir os programas anteriores, sua compreensão será bem maior. Hoje estaremos buscando entender por meio das Escrituras a existência da morte. Muitas pessoas têm dificuldade de entender a existência da morte. E o nosso tema, o maior problema que afeta toda a humanidade. A morte, ainda depois de milhares de anos de sua existência, ainda é algo que os seres humanos não entendem e não aceitam. E é a causa de muitas dores. Quero deixar claro que o nosso objetivo nesse estudo não é trazer o que pensamos, mas sim o que as Escrituras apresentam. Até mesmo entre os religiosos que creem nas Escrituras, existem muitos mitos relacionados à morte e sua existência. Não é isso, cooperador Giliardi? Sim, existe muito mito. E segundo o dicionário Michelis, mito é uma palavra de origem grega que tem os seguintes significados. Mito: fábula que relata a história dos deuses, semideuses, heróis da antiguidade pagã. Interpretação primitiva e ingênua do mundo e de sua origem, que é interessante, Mito está ligado a essas coisas. Mas a terceira aí, tradição, que, sob forma alegórica, deixa entrever um fato natural, histórico ou filosófico. Olha só, histórico ou filosófico. Exposição simbólica de um fato, coisa inacreditável, enigma, utopia. Tudo isso são significados da palavra grega mito. Muitas pessoas, tentando entender a morte, buscam assim confortar as pessoas. Existem várias crenças com respeito à morte, Infelizmente, a existência da morte e a sua origem e o que acontece na morte, também, como o destino dos mortos, são rodeados de mitos. E a maioria entre a cristandade acredita de alguma forma, cooperador Giliardi, que Deus tem alguma coisa a ver com a morte. Isso é o pior, não? É verdade. Quando em velório você já teve a oportunidade de ouvir as pessoas diziam assim: Deus sabe o que faz, já viu isso? Sim. E eles falam: Deus quis assim. O que eles falam mais é como Deus quer, Chegou o tempo, Deus sabe Deus chamou tudo. E ainda diz: agora está com quem? Com Deus, Dizem agora assim. Está com Deus. Em velórios nós já tivemos muitas oportunidades de ouvir isso. Trago aqui algumas perguntas a você. Você sabe a origem da morte? Com quem ela começou? Como a morte passou a existir na Terra? Imagino que você tenha a sua opinião a respeito dos questionamentos que nós fizemos aqui. Trazemos nesse estudo alguns esclarecimentos a respeito da existência e das causas da morte. E o primeiro texto que foi lido aqui está em Romanos 5:12, que está escrito: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então a maior prova que os homens são pecadores é o fato deles passarem pela morte. Amém. Todos morrem. Isso prova que os homens são pecadores. Existe um dogma chamado a Imaculada Conceição ou Assunção de Maria, E esses dogmas, eles caem por terra por esse versículo, porque Maria morreu, todos morrem. Há uma outra ideia que crianças não têm pecado, porque morrem. Como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram.
De todos os problemas no Éden, na sua opinião, qual o maior ou o mais terrível? Qual? Se você pudesse resolver apenas um dos muitos problemas que Adão e Eva trouxe aos seus descendentes, qual você resolveria? Eu tenho certeza que as pessoas vão dizer, o cooperador Giliardi, que resolveria o problema do quê? Da morte, né? Verdade, sim. Eu destruiria a morte. Para destruir a morte, o que deve acontecer? Será que a morte é o maior problema? Vamos ler nosso texto inicial e por meio dele responder as perguntas. Será que a morte, de fato, é o maior problema? Romanos 5 e 12, vamos ler com bastante atenção. E diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Eu continuo perguntando, qual a sua resposta? Eu sei que a grande maioria acredita que a morte foi e ainda é o maior problema da humanidade. Se eu disser para você que não, o texto que lemos não deixa dúvida de que a morte não é o nosso maior problema. Você está assustado, eu sei que está. Ah, mas como que não é? Não, a morte não é o nosso maior problema. Você pode estar perguntando, então qual é o nosso maior problema? É só ler o texto com atenção. Vamos ler de novo. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Qual é o nosso maior problema? Qual? Eu acredito que você percebeu que a morte é uma consequência do pecado. Então o pecado ainda hoje é o maior problema no mundo. Correto, cooperador Giliardi? Sim, é o que nós vemos no texto. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Então Adão, ele trouxe o que? A morte para a terra ou o pecado? Segundo o texto nós vemos que ele trouxe o pecado. E o pecado trouxe a morte. Então o pecado ainda hoje é o maior problema no mundo. Acredito que você percebeu que a morte é uma consequência do pecado. Romanos 6 e 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado ainda hoje é o quê? A morte. O salário do pecado é a morte. Infelizmente, poucas pessoas têm este conhecimento. É do interesse de Satanás que as pessoas não tenham conhecimento sobre o pecado, o que causa a morte. Satanás não quer isso. Há muita crença com respeito à morte. Um dos assuntos menos entendidos é o destino dos mortos, o que acontece com os mortos, por que uma pessoa morre. As pessoas não sabem isso de acordo com os conceitos bíblicos. Elas conhecem isso de acordo com os conceitos filosóficos do paganismo, infelizmente. Você já teve a curiosidade de pesquisar a palavra pecado? Isso não é o nosso assunto, mas você já teve a curiosidade? Em hebraico, há algumas palavras que estão relacionadas ao conceito de pecado. Entretanto, a principal palavra utilizada para descrever pecado é a palavra hebraica. Qual é a palavra, irmão? Hatá. H-A-T-A. E essa traz que sentido? O sentido de errar um alvo ou um caminho. Ou ainda, traz o sentido de ficar aquém do padrão, ou seja, sair do padrão, né? Errar um alvo. De fato, foi isso que aconteceu com os anjos caídos e com Adão e Eva. Sim. Já na língua grega, a palavra que melhor caracteriza a ideia de pecado é a palavra Hamartia. H-A-M-A-R-T-I-A. Hamartia. E os significados básicos são? Traz o sentido de falha, de culpa, pecado. Eu li, o cooperador Giliardi, um comentário de um pregador a respeito do texto de Romanos 3 e 23, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E ele faz uma interessante observação sobre o conceito de pecado que aparece no verso. Ele diz assim: o termo grego aqui traduzido como pecado é uma palavra que entre os gregos pagãos significava errar o alvo ou falhar no desempenho. Os atletas gregos, mirando um alvo, algumas vezes erravam na pontaria. Assim também eu posso dizer, a raça humana inteira errou o alvo ao saber uma vida conduzida para a glória de Deus, fazendo da terra o seu reino. Infelizmente erraram o alvo. Mais uma vez eu pergunto, não foi o que aconteceu com a humanidade, Adão e Eva? Nosso objetivo nesse estudo não é falarmos do pecado
Mas eu acho importante trazer ao seu conhecimento o que é o pecado. Pecado, nós podemos dizer, cooperador Giliardi, pecado é o quê? Violação de um preceito religioso. E tem vários significados, né? Tem assim, desobediência a qualquer norma ou preceito, falta, erro. E o verbo pecar quer dizer o quê? Cometer pecado, transgredir lei religiosa, cometer qualquer falta. Aí tem os sinônimos, né, ministro Lucas, que diz assim, ó: errar, transgredir, desrespeitar, violar, fraquejar, perverter, prevaricar. Então nós vemos aqui o sinônimo de pecar é errar. Adão errou. Adão transgrediu, desrespeitou, violou, fraquejou, perverteu e podemos dizer prevaricou. Gostaria de trazer aqui palavras semelhantes à palavra pecar. Podemos dizer pecar é atropelar, britar, contravir, deludir, descumprir, desobedecer, ofender, postergar, né? Profanar, quebrantar, quebrar, romper, transgredir, transpassar, violar. Se perguntarmos por que Deus expulsou Adão e Eva, a resposta é porque pecaram. Não é assim? Sim. Sim, de certa forma está correta a resposta, né? Porém, se nós pensarmos um pouco mais, podemos dizer, Deus expulsou o casal do jardim do Éden. Por quê? Porque Deus é justo. A justiça de Deus o obrigou a agir assim. Deus havia expulso anjos do céu por errar, por transgredir, desrespeitar, perverter, prevaricar. E agora, enganados pelo diabo, Adão e Eva pecaram. Se Deus não fizesse isso, como ficaria a justiça de Deus? Você já imaginou como seria se Deus não agisse com justiça? Ele teria que rever o seu julgamento que ele fez de Satanás e os seus anjos. Eu acredito que o diabo pensou assim: se Deus expulsar o casal e a morte existir, essa culpa fica em Deus. Se não expulsar, fica claro que Deus não é justo. E se expulsar e, consequentemente, a morte vier a existir, a humanidade terá dificuldade em aceitar que Deus é amor. Infelizmente, cooperador Giliardi, muitas pessoas têm dificuldade de entender a morte e entender a existência de Deus e a existência do quê? Da morte. Sim. Há uma dificuldade grande em entender isso. Há pessoas que relacionam a morte a um processo de purificação, como se Deus usasse da morte para purificar as pessoas, quando a morte não tem origem em Deus. Infelizmente, o conceito morte e o porquê da morte não é bem entendido pela cristandade. Por outro lado, você já imaginou, eu pergunto de novo, como seria viver eternamente no pecado? Como seria viver eternamente no pecado? Então vamos ao texto que narra a queda da humanidade, não é isso, cooperador Giliardi? A queda da humanidade está narrada em textos bíblicos. Sim. Vamos ao texto. A humanidade, Adão e Eva, conheciam e foram orientados a respeito do que não deviam fazer. Gênesis 2, versículo 9, e depois do versículo 16 a 17. Que assim está escrito: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, no texto que acabamos de ler, temos as seguintes informações. Deus fez brotar árvores agradável à vista e boa para a comida. Também a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O texto deixa claro que Adão e Eva comiam de todas as árvores, menos a do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva comiam da árvore da vida. Essa informação, eu quero dizer, é de vital importância para a compreensão da existência da morte. Voltamos ao texto que narra o momento em que o diabo engana a humanidade. Eu digo a humanidade porque Adão e Eva era a humanidade. Gênesis 3, versículo 1 ao 5. Diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente:
Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Deus disse, se comer, morre. Satanás disse, não morre. Eu quero dizer, quando não fazemos afirmativa às palavras de Deus, nós permitimos ao diabo colocar pontos de perguntas e dúvida em nossa mente. Por isso eu chamo a sua atenção firme no que está escrito. As escrituras diz, cooperador Giliardi, que um anjo virou demônio por não firmar no quê? Na verdade. Se o não firmar na verdade transformou anjos em demônio, eu pergunto para você, meu amigo que está nos ouvindo, o que o não firmar na verdade fará com nós, seres humanos? Isso é importante. Está escrito em João 8,44 que ele não firmou na verdade. E por não firmar na verdade, virou o demônio, virou o diabo, o adversário, Satanás. E hoje nós encontramos uma humanidade, assim, dizem, voltadas a Deus, tão religiosos são que até quer ver Deus até na morte, mas por outro lado, assim, desatenta à palavra de Deus, desapercebidos, e como Eva, deixa Satanás por dúvida na mente delas. Não consegue firmar em conceitos básicos, entender os conceitos básicos para uma fé sólida, uma fé viva, uma fé correta. O maior trunfo do cristianismo não é entendido pelos cristãos, que é a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Em vez de firmar no que está escrito, muitas pessoas deixam o diabo trazer dúvidas aos seus corações. Essa semana eu tive a oportunidade de ouvir um testemunho de um ouvinte e disse assim, olha pastor, eu tenho acompanhado os seus estudos, gosto muito, mas eu fico muito com dúvida, porque onde eu congrego ensina diferente. Eu disse, fique com as escrituras. Quando não fazemos afirmativa às palavras de Deus, estamos permitindo ao diabo colocar pontos de perguntas e dúvidas em nossa mente. Gênesis 3, versículos 6 e 7. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. A mulher acaba vendo que a árvore é boa para comer e agradável aos olhos. Está escrito aqui que Deus fez várias árvores boas para comida e agradável aos olhos. Não era só essa, era essa só, cooperador? Era muitas árvores. Todas as árvores eram muito boas. A criação de Deus era muito boa, Mr. Lucas. E por que Eva teve que olhar para esta? Porque deu atenção ao diabo. Está escrito que é para nós fugirmos do mal e da aparência do mal. Isso. Só lembrando, o que é pecado? Desobediência a qualquer norma ou preceito. Pecado é falta e erro. É isso? Amém. Isso é pecado. Adão e Eva pecou. Deus disse, no dia em que dela, da árvore proibida, comeres, certamente morrerás. Gênesis 2,17. Eu sei que muitos têm dificuldade em crer neste relato. Porém, este é um dos textos que nos ajuda a entender a existência da morte na terra. Se você busca a verdade a respeito de como a morte entrou no mundo, o relato de Adão e Eva e o fracasso deles é a chave para a compreensão correta. Essa história é citada também, eu digo, na Segunda Aliança. A Segunda Aliança fala de Adão e Eva. Quando ali relata a existência da morte dos descendentes de Adão, é relatado por um homem entrou o pecado no mundo. Romanos 5,12, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo. Está falando de Adão. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. É comum afirmarmos que a morte veio por Adão. Porém o texto afirma que o pecado veio por Adão e pelo pecado a morte. É importante sabermos que o pecado gerou a morte em Adão e seus descendentes. E o pecado não começou com Adão e Eva. Também nós achamos que o pecado começou com Adão e Eva. O pecado entrou no mundo por meio de Adão e Eva, mas não começou com ele, começou com anjos. E por que o pecado começou com anjos? As pessoas têm dificuldade em entender isso também, cooperador Giliardi.
Porque Deus dá às suas criaturas o quê? O livre arbítrio. O livre arbítrio. Deus só é Deus porque dá a nós o poder de escolher. As criaturas de Deus são amadas por Deus e respeitadas. Deus dá a nós a oportunidade de decidirmos obedecê-lo ou não. E os anjos também tinham essa possibilidade. Então o pecado não começou com Adão e Eva, o pecado começou com Satanás. E o pecado é a consequência de não firmar no quê? Na verdade. O pecado entrou no mundo por meio de Adão. Não é que o pecado surgiu com Adão. Vamos entender então como o pecado gerou a morte dos descendentes de Adão? Vamos entender isso? Eu digo agora, cooperador Giliardi, bastante atenção, né, aos textos que serão lidos. Vamos com bastante atenção. Nesse texto que nós vamos ler, vamos encontrar a forma como Deus cria o homem e dá vida a ele, e a fonte da manutenção da vida. Nesse texto nós vamos encontrar com o cooperador Giliardi. Amém. Está escrito, né, a forma que Deus cria o homem, está escrito em Gênesis 2, do 7 ao 9, que diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós vemos a forma que Deus criou o homem, e também nós vemos as árvores, né? Tanto do conhecimento do bem e do mal, como a árvore da vida e as outras árvores que servia de alimento do homem, Lucas. Aí vemos aí. Qual a finalidade da árvore da vida? Há um texto no Apocalipse 22, versículo 2, que fala da cidade santa e da sua praça, e fala de algo interessante sobre este assunto. Apocalipse 22 e 2. No meio da sua praça, e de um lado e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então nós podemos dizer, Adão e Eva, enquanto participavam da árvore da vida no jardim do Éden, eles tinham vida. Após a desobediência à palavra de Deus, Gênesis 2,17, que Deus diz: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer certamente morrerás. Adão e Eva foram expulsos do Éden. Vamos conferir Gênesis 3, 22 ao 24. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então Deus o privou o homem, depois que ele trouxe o pecado, privou da árvore da vida, Mr. Lucas. Nós temos então aqui os esclarecimentos da palavra do Senhor. O homem peca, e para que o homem não coma da árvore da vida e viva eternamente, Deus lança o homem fora do jardim do Éden. Não só lança, mas põe anjos para guardar o caminho da árvore da vida. A humanidade não consegue viver eternamente, por quê? Porque perdeu acesso ao quê? A fonte da vida. A palavra de Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, é um testemunho do próprio Deus contra o ensinamento da imortalidade de parte do homem. É um testemunho. Deus não deixou, não permitiu que o homem vivesse eternamente. As pessoas dizem: por que Deus não permitiu? Você já pensou como seria viver eternamente com dores? Até nisso Deus teve um cuidado por nós. Até nisso eu consigo ver o amor de Deus. Como entender Gênesis 2,17? Da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Deus afirmou a Adão e Eva que morreria no dia em que comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão morreu, eu pergunto, no mesmo dia? Vamos entender? Nosso irmão Pedro escreveu em 2 Pedro 3,8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Louvado seja Deus.
Qual foi o tempo da vida de Adão? Gênesis 5:5, 930 anos e morreu. Adão não viveu 1000 anos e nenhum descendente de Adão viveu 1000 anos. Adão morreu no mesmo dia que comeu, pois para Deus 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos. Eu acredito que você entendeu que Deus não é culpado pela morte de ninguém, e muito menos é Ele que tira a vida. Ao ser expulso, então, do Jardim do Éden, cooperador de Giliard, Adão e Eva perderam o acesso à fonte da vida. O pecado ocasionou a expulsão deles e, por consequência, perderam de alimentar da fonte da vida, vindo assim a morrer. Foi como desconectar um ventilador da fonte de energia. Quando nós desconectamos o ventilador da fonte de energia, o que acontece? A grande maioria diz assim, para, não é isso? Sim. E eu digo, vai parando, né? É verdade. Vai parando. E foi o que aconteceu com Adão. A morte existe como o salário do pecado. A morte existe. É como desconectar um ventilador. Ele vai parando. Romanos 6:23 diz, porque o salário do pecado é a morte. E o pecado não começou com Adão, mas com um anjo no céu. Nós falamos isso já. Por Adão entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Por Adão entra o pecado no mundo e agora pelo pecado a morte. A morte é a consequência do pecado. Deus não tem nada a ver com o pecado. Sendo assim, também não tem nenhuma ligação com a existência da morte. Jesus, ele tinha conhecimento de que o pecado começou com o diabo. Jesus sabia disso. Por isso Jesus afirmou que o diabo é o quê? É homicida desde o princípio. Está escrito isso em João 8? Está escrito em João 8:44. Muitos pregadores, cooperador Giliard, dizem, se você não aceitar Jesus, Deus vai te condenar. Eu quero dizer, isso não é verdade. Deus não condena ninguém. Quem condena ou condenou o mundo foi Adão. E Deus deu a você a chance de se livrar desta condenação. João 3, versículo 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, Deus enviou o Filho para que o mundo fosse salvo e não condenado. Quem condenou o mundo foi Adão, não foi? Sim. Foi Adão. Deus não condena, Deus enviou Jesus para salvar. Você sabe como Jesus salva? Poucas pessoas sabem como Jesus salva. Mateus 1:21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nós vemos o nome Jesus salvando dos pecados. Então o evangelho pregado por Jesus e seus discípulos está em harmonia com o relato de Gênesis e com a palavra dos profetas. Ele salva dos pecados. Amém. A salvação verdadeira está relacionada com o perdão dos pecados e não com uma ida ao céu. E a perdição também está relacionada, não assim as pessoas serem jogadas no inferno de fogo. Não, a perdição está relacionada também com o pecado. Em Atos 2:38, ainda respondendo a pergunta, você sabe como Jesus salva? Atos 2:38. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. A cristandade não consegue entender que precisam ser batizados em nome de Jesus. O evangelho platônico afirma que Jesus salva do inferno e leva a alma ao céu. Olha que coisa! Existem grupos que alegam a crença em Deus, até são simpatizantes de Jesus ou cooperadores de diabo, mas não creem que o diabo existe. Eu quero dizer, quem não crê na existência do diabo não pode dizer-se cristão. Em João 8:44, Jesus diz que o diabo é homicida desde o princípio. Desde o princípio. Você entende a razão de Jesus ter dito isso? Você já entendeu a razão de Jesus ter dito que o diabo é homicida? Sim, já entendeu, eu creio que sim. É só acreditar no relato de Gênesis 2, versículo 7, e nós vamos entender como Deus criou o homem. O texto de Gênesis 2:7 não deixa dúvida que o homem foi criado por Deus do pó da terra. E também em Gênesis aponta para nós que Deus disse ao homem que a consequência do ato dele em desobedecer o levaria para o pó da terra novamente. Não diz que o levaria para o inferno.
E também Deus não disse em Gênesis que se o homem fosse bonzinho, Deus o levaria para o céu. Gênesis 2:7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. O homem foi feito alma vivente. O texto que acabamos de ler não deixa dúvida que Deus é o grande doador da vida. Gênesis 2, versículo 7, é o texto-chave para entendermos a formação do homem. Deixar esse texto para buscar entender a formação do homem a partir da filosofia de homens pagãos é a mesma coisa que querer saber como é feito um carro. Ao invés de irmos à fábrica de automóvel, você vai aonde? À fábrica de móveis, né? Em qualquer outra coisa, né? Aí não vai entender nunca, né? Então o texto de Gênesis afirma: Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. O texto não traz a afirmativa de que Deus pôs uma alma no homem, mas sim, o homem foi feito alma vivente. O homem não tem alma, o homem é uma alma. Assim como o homem passou a ter a vida após receber o fôlego de vida de Deus, não foi isso? Sim. O homem morre passando pelo processo inverso. Esse é o correto. É só inverter o processo e você vai entender por que e como o homem morre. Eu creio, cooperador Giliardi, que ficou claro aos nossos ouvintes que a morte existe como uma consequência do pecado e que o homem pecando foi expulso do Éden e sendo expulso do Éden não teve acesso à árvore da vida e não tendo acesso à árvore da vida o homem voltou ao pó novamente. Ficou claro, eu creio isso, né? Amém. Eu ainda digo, cooperador Giliardi, os anos de vida dos homens foi diminuído por Deus. E eu não vejo isso como um ato de maldade da parte de Deus. Eu tenho visto isso como um ato de amor. Você conhece pessoas, eu creio que você conhece, que devido à dor pedem a morte. Você já viu isso? Conhece pessoas assim? Por causa da dor, elas acabam pedindo a morte. E eu vou fazer aqui um gráfico para ficar claro para nós isso aqui. O pecado e o tempo de vida das pessoas. Quanto mais o pecado aumenta, o tempo de vida das pessoas faz o quê, cooperador Giliardi? Diminui, consequentemente. Diminui. Tá vendo? Ó, quanto mais o pecado aumenta, o tempo de vida diminui. Como seria, em meio ao pecado e suas consequências, viver com dores? Eu repito, até nisso eu vejo o amor de Deus por suas criaturas. Quando Jesus tornar o governante da terra, nós vamos ver o gráfico ser invertido. Com a diminuição do pecado, o tempo de vida aumentará e, por fim, virá a vida eterna. Queremos finalizar aqui chamando a sua atenção para o Deus Criador que tem dado provas de amor por você e por este mundo. Esse texto está em Atos 17, versículo 24 ao 28. Nosso irmão Paulo diz assim: O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, e a respiração, e todas as coisas, e de um só fez todas as raças dos homens para habitarem sobre a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados, e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor. Se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então nosso irmão Paulo fala que Deus é o Criador do mundo e dá respiração a todas as criaturas. E Deus espera de nós que nós, mesmo tateando, pudéssemos o achar, ainda que ele não está longe de cada um de nós. Que Deus te abençoe e que você o possa achar. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Nesse instante convido a todos os ouvintes à oração final em nome de Jesus. Convido a todos. Querido e eterno Pai, bendito seja o teu santo e maravilhoso nome. Louvamos ao Senhor e agradecemos pela oportunidade de conhecermos a tua palavra, Senhor. Sabemos que o Senhor é um Deus sofredor, por teu grande amor, ó Deus querido. Sabemos que a palavra do Senhor, ó Deus querido, tem nos orientado para bem, mas poucos temos entendido a tua palavra, Senhor. Abra o nosso coração, Senhor, para entender a tua palavra, o teu amor, a tua misericórdia. Conceda a nós, ó Deus querido, um coração, Senhor, sensível, ó Pai, para que assim possamos, ó Deus eterno, dar lugar ao Espírito do Senhor. Que o pecado não venha, ó grande Deus, endurecer os nossos corações. Senhor, eu te peço por este ouvinte,
Estenda suas mãos sobre ele, para que ele possa, ó Deus querido, encontrar em Ti, ó Deus querido, aquilo que busca, em Ti, ó Deus querido, sentido para a vida. Te dou graças por tudo, e que Teu Espírito possa conceder a nós sabedoria, graça, força e coragem para decidir ao Teu lado. Esse é o nosso pedido. E nós oramos, ó grande Deus, venha o Teu reino, para que a Tua vontade possa ser feita na terra, como ela é feita nos céus. Amém, amém, amém.